4h46 da manhã. Muito bom dia a todos. Vamos ali resolver um negocinho no nosso Linoso. Domingão, 12 de julho de 2026, 5h16 da manhã. E está aqui o Linoso no elevador, né? Madrugada chuvosa, fria. E eu estou aqui hoje para fazer uma manutenção que já é muito conhecida de quem é proprietário do sistema Dualogic. Acertou se você disse que eu vou trocar a embreagem. Sim, meus amigos, chegou a hora de trocar a embreagem do Linoso. Tá aqui, conjunto de platô e disco Valeo, atuador Luke. E aí eu quero mostrar para vocês a razão pela qual eu vou trocar a embreagem do Linea. Michael, o Linea tá patinando? Não, o Linea não tá patinando. Ele tá dando tranco? De vez em quando dá alguma coisinha, algum desconforto, mas nada absurdo. Então, por qual razão eu vou trocar essa embreagem? Quero mostrar para vocês também. Então, estamos aqui, 120.921 quilômetros rodados. Estou com o meu aparelho de diagnóstico conectado aqui para mostrar para vocês um detalhe. Quem já está habituado com o Dualogic sabe que existe uma coisinha chamada índice de degradação da embreagem, tá? Que no meu caso aqui está na casa dos 5.746 unidades. Esse índice geralmente fica na casa dos 8.000 quando a embreagem já está meio que para lá de Bagdá, né? Podendo chegar até a 11.000 em casos onde ela está patinando muito. Então, uma embreagem em 5.746 unidades, teoricamente, é uma embreagem muito saudável. Pessoal, nota do editor. O índice de degradação não é um valor físico e constante, tá bom? Ele se altera com o passar do tempo, à medida que a central entende que a embreagem está patinando mais ou menos. Então, o índice de degradação é um retrato momentâneo da condição de patinação daquela embreagem, sobretudo nas arrancadas, ok? Né? Tanto é que o carro não dá tranco, não patina, não me apresentou surpresa alguma, né, nesses meses aí que eu tenho utilizado ele. Mas existe um outro fator muito importante. Todo mundo que já dirigiu um carro manual, que já teve um carro manual na vida, sabe que quando você tem uma embreagem nova, o pedal é baixo. E quando a sua embreagem ela vai envelhecendo, o pedal tem a tendência de subir, né? E o Dualogic é a mesma coisa, porque o Dualogic é um câmbio manual, controlado eletronicamente. Então a embreagem também sobe. E aqui eu quero mostrar para vocês exatamente esse detalhe. Existe um parâmetro aqui chamado embreagem fechada, meus amigos. Embreagem fechada. E olhem aonde está o valor de embreagem fechada desse negócio. Está em 73,43 milímetros. Então, o que é embreagem fechada? É o pé, né? É a altura do pedal de embreagem, com a embreagem totalmente acoplada, ok? Então, está em 73,43 milímetros. Eu sei por experiência, tá, que esse valor costuma ficar bem abaixo disso quando a embreagem ela é nova, tá? Geralmente fica na casa dos 52 a 55 milímetros. Provavelmente essa embreagem ela ainda é original. Então, qual que é o meu palpite aqui? É que eu tenho uma embreagem que está com um material que tem uma boa capacidade ainda de transmitir torque, né? Ela não está vidrada, mas ela está desgastada, ela está velha, ela está com pouca espessura de disco. E essa é a razão pela qual eu estou substituindo hoje, nesta madrugada tão fria, a embreagem do meu Linea Dualogic. Eu trouxe aqui a título de comparação
para vocês uma embreagem, um disco de embreagem de um iMotion que eu troquei na semana passada. O iMotion é o sistema gêmeo do Dualogic, né? Só que aplicado na Volkswagen. Então aqui, ó, essa embreagem, ela patinou, ela fritou, tá? Esse aqui é o lado que vai pro platô, né? Então a gente pode ver que ela patinou bastante. Então, ó, a gente vê que o material do disco tá ruim, né? E desse lado aqui, ela até emendou as ranhuras e se aproximou do rebite, né? Porque esse aqui é o lado que faz mais força. Então observem aqui, ó, a qualidade do material de atrito, tá? Que é completamente diferente de um disco novo, tá bom? Fosco, tá? E integral. Mas se vocês observarem do lado de cá, ó, não. Do lado de cá ela praticamente não desgastou, né? As ranhuras estão bem preservadas e existe uma boa distância do rebite. Mas o material do disco ficou todo comprometido. Isso aqui eleva o índice de degradação, porque faz o carro patinar. E o índice de degradação está ligado diretamente à patinação, certo? Mas o que eu estou investigando é essa espessura aqui, que é a distância da fibra para o arrebite. Se a teoria deste jovem professor Pardal estiver correta, eu terei uma embreagem com um material de atrito razoável, mas já bem próxima do rebite. E como vocês já sabem, né, eu sou praticante de viagens noturnas pelas madrugadas em estradas vazias. Então, é bem interessante que o carro esteja bem confiável, né? Que eu não venha aí ter uma embreagem patinando ou um atuador estourando na hora que eu mais precisar do carro. 6 horas e 5 minutos e nós temos aqui já as primeiras atualizações do nosso trabalho. Então, escapamento aberto, né? Para que a gente possa descer o subchassi, né? A gente precisa descer o subchassi, não tem jeito. É mais prático para a gente poder tanto passar com câmbio quanto para não danificar o robô. Escapamento removido, pivôs soltos, bieletas soltas. Aqui eu estou devendo um para-barro pro meu carro. Fiz a pachorra de perder um pedacinho, mas enfim, né? Já soltei os parafusos da caixa de direção, ok? E agora já soltei também o coxim central. E agora eu vou remover esse grande suporte aqui, ó, né? Suporte que pega aqui no motor e liga até na caixa aqui. Um aspecto positivo é esse coxinho aqui, ó, né? Quem é dono de Fiat aí, ponto, linha, sabe que esse coxinho aqui, né, o coxinho central, ou mais conhecido como coxinho raquete, sempre costuma estar quebrado. Eu substituí o meu aí há uns meses atrás, né, e ainda tá inteiro, graças a Deus, menos uma coisa, né? Então, bora continuar aqui porque ainda tem muita coisa para fazer e eu gostaria de estar com esse câmbio no chão até as 9 da manhã. Então, bora dar uma ripada. Aqui, como eu gosto de trabalhar, eu gosto de separar os parafusos, tá? Se eu jogar tudo numa bandeja e misturar, eu vou montar o carro do mesmo jeito, né? Depois de um certo tempo de experiência, a gente adquire esse superpoder, né? Mas eu prefiro separar porque eu gosto de ter a certeza que eu estou voltando cada parafuso para o seu lugar. Então aqui estão os parafusos do pivô, aqui estão os parafusos dessa travessa central, aqui estão os 2 parafusos da caixa de direção, do escapamento, e os parafusos do coxim central estão posicionados nele, né? Então, bora lá, galera. Bora lá que o dia está apenas começando. Detalhes tão pequenos, detalhes, né? Parece que meu catalisador levou um tiro, né? De escopeta. Caramba! Olha o estado disso. Meu Deus. Olha aquele tubo d'água ali que parece que tá com lepra. Rapaz do céu. Pessoal, pelo amor de Deus, né? Aqui não é muito minha culpa, né? Tô assumindo o carro agora, né? Não usem aditivo badarosca no carro de vocês, tá?
Isso é aditivo imprestável. Aditivo não é tudo igual. Um dia a gente fala sobre isso aqui no canal. Vazamento aqui no radiador, mas isso aqui é comum, né? Dos Fiat dessa época. Eles vazam mesmo na caixa, infelizmente. Horas e 45 minutos. Acabamos de fazer a remoção do subchassi. Olha ele lá no chão lá. Diga um oi pra ele. Parece num banho que eu tomei quando eu soltei esses parafusos aqui, viu? A rosquinha cheia d'água, né? Esses parafusos ali, ó. Água pura, né? E os parafusos saem todos assim, ó. Bem oxidados, né? Coisas que só a mamãe Fiat faz pra nós, não é verdade? Enfim, removido o agregado. Agora eu vou lá em cima desligar a bateria, né? Para poder fazer as desmontagens lá na parte de cima. Já deixei o robô despressurizado, tá bom, pessoal? Porque eu pretendo soltar o sensor antes de descer o câmbio. Vocês vão entender quando eu estiver lá em cima. Aguardem as próximas cenas, né? Para vocês é rapidinha, para mim é um bocado de trabalho. Mas não posso reclamar, estou muito feliz. Estou fazendo algo que eu gostaria de fazer desde que eu peguei esse carro, né? Então, vamos continuar. 7 horas, 2 minutos. Então, estamos oficialmente iniciando a desmontagem da parte superior, né? Para remover o câmbio. A gente começa aqui pela bateria, tá? E aqui já vai um alerta, né? É muito bonito deixar aqui, né? A capa da bateria. Ah, Moura, né? Coloquei uma bateria top. Mas, gente, a bateria tem um respiro e ela precisa respirar, né? Retire antes da instalação. Então a bateria ela não pode ser instalada com essa capa aqui no lugar, né? Isso é coisa de gente preguiçosa, né? Rasga aqui a bateria, bota aqui de qualquer jeito e dane-se, né? Retirem a capa da bateria de vocês, não deixa assim não. Ah, mas Michael, você tá sendo xarope. Tô não, gente. Isso aqui é um respiro. A bateria, quando ela trabalha gerando gases. Ela precisa respirar. Ó. A capa impede que isso aconteça, tá bom? Olha lá, ó, respirinho da bateria. Bateria removida. Parece a cena de uma praça de guerra, né? Fio pra tudo quanto é lado, é mangueira, é bastante coisa. Então, ó, esse aqui é o sensor, né? Que a gente... É bom retirar antes de descer o câmbio, né? Porque ele tá, ó, a 2 dedos de bater aqui na longarina do carro. E esse sensorzinho aí de pressão do Dualogic, ele só tem cara de inocente, mas pense num bichinho caro. Então vamos tirar ele daí já já. Já despluguei ele, tá? Aqui em cima a gente já vê né, o peso da mão de outras mãos de obra por aí, né? Tá aqui, ó, conector do Dualogic solto, tá? E ali eu já consigo ver que tá quebrado, parece o suportezinho que prende ele lá, ó. O suporte plástico que prende ele no suporte metálico parece que está quebrado. Então está solto o bendito do chicote. E está faltando um parafuso no câmbio, né? Vocês conseguem ver passando aqui perto do vermelhinho aqui, ó, do fio vermelho. Tá faltando um parafuso no câmbio. Tá bom, galera? Aparentemente esse coxinho aqui também tá meio arriado. O do motor do lado de lá eu já sei que tá podre. Os primeiros raios de sol começam a adentrar a oficina. E eu ainda estou aqui na peleja. Acabei aqui de prender o motor, né? Apesar de ter um aviso expresso para não colocar a ferramenta aqui nessas bordas, mas como eu estou com um coxinho extremamente deteriorado... E não, eu não estou exagerando. Apenas para vocês entenderem o quão deteriorado está esse bendito coxinho, segue um vídeo da época da troca da correia dentada. Olha o estado do coxinho do motor. Exatamente qual coxinho? Porque esse daí já era. Olha, gente, o pessoal não sabe cuidar de carro não, viu? Sinceridade, tem condições não. Eu acho mais seguro prender o motor aqui por cima, né? Coloquei ali os paninhos, amarrei ele com corda, prendi a corrente. Aonde que dá para pôr a corrente aqui nesse motor? Tem bastante lugar, tá? Tem bastante opção. Tem
rosca aqui, tem rosca aqui, tem rosca aqui. Tem o próprio prisioneiro aqui da tampa do comando, né? Dá pra pôr ali, tá? Não vai ter dificuldade quanto a isso. Tem um parafusinho muito chato aqui debaixo dessa mangueira, né? Que eu já consegui soltar o torque dele. Então agora o próximo passo é efetivamente mais uma etapa crítica do trabalho. Então, motor devidamente apoiado. Fiz um pequeno backup de segurança aqui, caso as coisas saiam do planejado, mas acredito que está tudo em ordem. Agora, tem apenas um parafuso prendendo o câmbio, tá? E aqui nós temos o coxim superior do câmbio. Eu vou soltar o coxim do câmbio e o câmbio vai ficar apoiado apenas naquele parafuso e no guia que tem lá atrás. Para isso, eu calço o câmbio com o macaco jacaré para que eu possa descer o câmbio vagarosamente quando eu soltar o parafuso aqui do coxim, para eu testar tanto a fixação, tá? Quanto o movimento que a gente vai ter aqui. 8h50, tá aí. Nasceu a criança, né? Aí o câmbinho. Então, tá aqui o rolamento, não tá ruim, não tá roncando nem nada, né? Não tá vazando, não tá ruim. E agora eu vou descobrir junto com vocês aqui a situação dessa embreagem. Essa embreagem, ela já não é mais original. Isso eu posso garantir. Por quê? Porque essa embreagem que tá aqui é uma embreagem Look. A embreagem que vai nesse sistema geralmente é uma embreagem Valeo, né? Geralmente é uma embreagem Valeo. Então vamos descobrir aqui, né? O que se trata isso daqui. Esse aqui é o estado do volante do motor, né? Deixa eu ver se eu desligo o foco para ver se melhora. Não, piora, né? Enfim, estado do volante do motor, tá bom? Mesmo sem foco aí dá pra perceber, né? Como é que tá esse negócio. Tá bem bonitinho, viu? Não tem desníveis, tá bem planinho aqui. Você passa a mão, dá pra sentir legal aqui, né? Que tá bem planinho, né? Tem uma marquinha aqui de queimado, acredito que seja do kit de embreagem passado, né? Mas, via de regra, tá bem legalzinho aqui, viu? Vamos então para a hora mais aguardada de todo esse processo. A situação da embreagem. Será que eu acertei o meu palpite? Em partes. O material de fricção do disco tá legalzinho ainda, né? Tá bem diferente do que aquela ali que eu mostrei para vocês, que queimou, né? Esfarelou, vidrou, ficou brilhento, né? Tá bem diferente. É ver aqui que tem capacidade de transmitir torque, certo? A espessura da embreagem também não está ruim. Você vê aqui que ela não ligou as ranhuras, tá? Ela não ligou as ranhuras e ainda tem uma certa distância dos rebites, vai. Tem uma certa distância. Geralmente o lado da embreagem que mais se desgasta é o lado que vai virado para o platô. E aqui eu fiz uma medição, tá? Utilizando o paquímetro digital. Usei o paquímetro digital aqui, né? Pra facilitar aqui a nossa vida. Então ela tem aqui na espessura aqui, ó. Pra cá, meu jovem. Aí, ó. Ela tem 0,75 milímetros até o rebite. Enquanto que a embreagem nova tem um pouquinho mais que o dobro disso daí, né? 1,68, tá? 1,8, 1,70, depende da forma que eu posiciono ele aqui, tá? Entre 1,70 e 1,73 ele vai ter aqui. Olha lá, 1,72, vamos colocar, né? Então, tem mais do que o dobro de material para gastar na embreagem nova. Então, ela está abaixo de meia vida, tá bom? Do lado que mais desgasta, que é o lado do platô. Tá aqui uma das vantagens da gente fazer a troca da embreagem na hora certa. O pessoal fala, espera patinar para trocar. Mas essa é a razão pela qual eu não concordo com isso. Porque quando você espera a embreagem patinar, ela já atacou o volante, tá? Aqui a gente tem um volante original, na medida certa, perfeito,
tá? Corri uma lixinha aqui para poder limpar ele, só para poder limpar mesmo, tá? Pra tirar o material velho impregnado, né? E tá perfeito o volante, gente. Tá perfeito, não tem marca, não tem risco. Você passa a mão, você sente a planicidade do volante. Então, essa é uma das razões pelas quais eu defendo a troca preventiva da embreagem, antes dela patinar. Sempre de olho no scanner, né? Índice de degradação, posição de embreagem fechada. Pra você preservar isso aqui, ó. Certo? Bem, pelo menos alguma coisa de bom aqui nós temos, né? Aqui as surpresas. Ave Maria. Por fim, tá ali. A embreagem já centralizadinha, já com a ferramenta. Pronto pra gente subir. Um outro ponto pra gente ter atenção é o seguinte. Você vem aqui no atuador e gira ele, né? E ele tá até bonzinho. Mas essa peça aqui, ó, ela apresenta um desgaste. Olha que interessante. Olha o tamanho do desgaste. O que é isso aqui? Esse aqui é o sensor, tá? Que mede o deslocamento da embreagem. Certo, pessoal? Ele mede o deslocamento da embreagem. E ele corre nesse batente aqui, ó. E nesse batente, esse movimento de correr para um lado e para o outro, né, para frente e para trás, ele vai desgastando essa parede plástica aqui, tá bom? É aonde quebra esse atuador, porque ele rompe essa parede e ele gira, tá? Ele arrebenta bem aqui. Então é outro ponto interessante de se observar o desgaste, pois na peça nova vocês vão ver a diferença dessa folga aqui, ó. Então, mais uma razão. Vou trocar a embreagem, preciso trocar o atuador, afinal de contas o atuador é quase o preço de 2 kits de embreagem. Mas o atuador ele não desgasta só no rolamento, ele tem o desgaste do rolamento, o desgaste da sua vedação interna, tá? E também o desgaste aqui nessa trilha onde ele anda e também a posição que ele vai voltar, né? Com a embreagem já velha, o atuador trabalha recuado. Com a embreagem nova, ele vai voltar a trabalhar avançado um pouco mais para frente. E ele já não trabalha nessa posição aqui há muito tempo, então pode acarretar em algum tipo de vazamento. Então, pelo sim, pelo não, troquem o atuador. Finalmente, mais uma etapa do nosso trabalho concluída, tá? Essas marcas de mão aqui, ó, isso aqui é prova viva do nosso esforço hercúleo. Eu e meu pai, tá ali. Legal, deu certinho. Olha lá, ó, tá com as mãos sujas o homem, ó. Maravilha. Tá no lugar o câmbio, né? Subimos o câmbio aí. Encaixou tranquilamente, porque tá bem centralizada a embreagem. Já prendemos os parafusos do coxim. 4 horas e 19 minutos. Então, já tá tudo montado de novo. Bateria, subchassis, eixos, enfim. Tudo no lugar. Já abri a porta. Já deu aquela primeira pressurizada. Vamos agora aos procedimentos de aprendizado da nova embreagem. E se Deus quiser, já já a gente sai para dar uma volta no linoso com a embreagem correta dessa vez. A primeira etapa de programação é a sangria, né? Vamos encher aí o novo reservatório, ó, novo atuador, removendo o ar do sistema para que a gente possa fazer aí o processo de ponto KISS, né, que é o ponto de contato da embreagem. O próximo processo é o reset do índice de degradação da embreagem. E aqui começa o aprendizado da posição de contato da embreagem. Motor ligado, pé no freio, e a gente deixa o scanner conversar com a central e eles vão definindo aí onde é que está o ponto de partida dessa embreagem. Então tá aqui, após o reset do índice de degradação e o aprendizado do ponto de embreagem, a gente tem que a embreagem fechada caiu para 42 milímetros. Então a gente consegue observar o seguinte, o disco ele não estava tão desgastado assim, mas mesmo assim a posição de embreagem fechada estava muito alta. E após a substituição do conjunto, a posição de embreagem caiu mais de 30 milímetros.
de degradação subiu para 6 milímetros. Meu aparelho não mostra para mim aonde está o ponto Kiss, mas eu acredito que seja essa posição aqui, ó. Posição do garfo de engate? Não. Ele não mostra para mim onde está o ponto Kiss, mas certamente também abaixou. Agora vamos ver se a gente tem engate de marcha, né? A gente trocou e a rotação continua a mesma. Tá aí. Então agora a gente já tem primeira, segunda. Já testei aqui as posições acelerando até a quinta, ré. Agora é botar pra andar, galera. É botar pra andar. Quarta. Então, pessoal, esse é o nosso resultado. Estamos aqui agora a 50 km por hora, quarta marcha. O carro ficou muito suave, né? Eu achava que ele já era suave antes, mas agora com a embreagem certa ele tá muito mais suave. As trocas de marcha estão imperceptíveis. Reduziu terceira, reduziu segunda. Essas reduções são maravilhosas, hein? Hã? Fala aí, pai, o que o senhor tá achando? Nossa, olha a troca, ó. Olha, gente, sendo carro de corrida, Não tem tranco, top, não tem tranco, não tem as reduções nada. são maravilhosas. Olha, Ó, igual Troca. manteiga. meu Senhor da Glória. Igual manteiga as trocas de marcha. Então valeu muito a pena aí a manutenção. Você que tá pensando em fazer, o conselho, né? Esteja sempre acompanhando a saúde da sua embreagem, porque o comportamento do Dualogic depende muito da saúde da embreagem. Demais, né? Embreagem velha, embreagem cansada, embreagem gasta. Vai deixar o carro dando tranco, vai deixar o carro dando solavanco, vai deixar as marchas muito ásperas, né? E a embreagem nova e correta deixa o carro perfeito, tá bom? Então, vou finalizando o vídeo por aqui. Vou curtir o carrão, eu e o papai. Bora, E curtir a máquina aí, tá uma delícia. nos aguarde aí para os novos capítulos dessa jornada de manutenção desse Linea. Fui!